O meu nome é Ana Clara, eu tenho 32 anos de idade e moro no interior de São Paulo desde o dia em que eu nasci. Durante toda a minha vida, eu sempre tive a sensação de que havia algo muito estranho acontecendo durante a madrugada. Eu ouvia ruídos estranhos, via sombras se movendo pela janela e sentia uma presença inexplicável ao meu redor. Mas ninguém acreditava em mim. Nessa época, eu morava em uma casa bem grande, junto da minha mãe, que era uma mãe solteira, a minha avó e a minha tia, pois o meu avô havia falecido antes do meu nascimento. Eu me lembro de quando eu era apenas uma criança. Eu contava para minha mãe o que eu estava vendo e ouvindo, pois ela sempre dizia que eu estava imaginando coisas e que era apenas a minha mente. Ela falava comigo brincando, mas eu sabia que não era só a minha imaginação. Certa vez teve uma noite que eu acordei para ir ao banheiro e quando eu passei pela cozinha, eu ouvi um barulho por detrás de mim e quando eu olhei para trás, a porta da geladeira havia sido aberta. Na hora eu fiquei muito assustado, pois não havia ninguém lá. Na mesma hora, eu voltei correndo para o meu quarto. Naquela mesma noite, eu comecei a ouvir passos no corredor e senti uma presença estranha no meu quarto. Eu lembro que eu fiquei toda encolhida debaixo do meu cobertor, pois eu estava com muito medo naquela noite. No dia seguinte, eu acordei bem cedo e corri para contar para minha mãe, para minha avó e para minha tia o que havia acontecido comigo na madrugada. Porém, tanto a minha mãe quanto a minha tia não haviam me dado créditos pelo que eu havia relatado. Apenas riram e falaram que eu estava muito nova para ficar mentindo daquele jeito. Já a minha avó ficou calada, não falou nada e só prestava atenção no que eu falava. Eu não sabia o que fazer nesta época. Eu tinha 10 anos de idade. O que eu tive que fazer era simplesmente orar para me proteger, pois eu ficava muito assustada. Então, quando a minha mãe e a minha tia saíram de casa para resolver alguma coisa na rua, a minha avó veio até mim e falou: "Olha, a vovó acredita em você, meu amor. Fique tranquila." Eu me lembro até hoje como ela era doce com suas palavras, ainda mais quando ela se dirigia a mim. Em seguida, a minha avó me disse: "Meu amor, eu vou te ensinar uma oração bem simples, porém é muito poderosa. Quando você se deitar, feche seus olhos e diga: Deus me deita, Deus me levanta. Com a graça de Deus, divino é o Espírito Santo." Depois desse dia, eu comecei a fazer essa oração e, como em um passe de mágica, eu não ouvia e nem sentia mais nada durante a madrugada. Depois disso, tanto a minha infância quanto a minha adolescência haviam ficado completamente saudável. Eu não me queixava dos sonhos e sensações ruins. A minha vida só veio virar de pernas para o ar a partir do dia 15 de novembro de 2016, quando infelizmente eu perdi a minha querida vozinha por um infarto fulminante. Ela era uma pessoa muito importante na minha vida. Eu era muito apegada a ela. Ela sempre esteve presente em todos os momentos da minha vida. Ela era a minha segunda mãe. Quando ela faleceu, eu senti como se um pedaço de mim tivesse sido arrancado. Eu passei dias chorando e tentando entender como eu poderia viver sem ela. Eu me sentia perdida e sozinha, mesmo estando cercada de amigos e familiares. Foi difícil lidar com a saudade e com a falta que ela me fazia. Eu me perguntava como poderia seguir em frente sem a presença dela. Lembrava-me de todas as coisas boas que havíamos vivido juntas e de quando ela sempre me dava bons conselhos. Eu desejava tanto poder reencontrar minha avó, pois a saudade que eu sentia dela era imensa. Eu desejava por um sinal de que ela ainda estava comigo. Foi então que eu comecei a pedir por dias para que ela voltasse para eu poder abraçá-la de alguma forma, até que certo dia, coisas estranhas começaram a acontecer durante a madrugada, e em minha mente veio logo as lembranças de quando eu era apenas uma criança, aquelas lembranças que algo me atormentava durante muitas vezes na madrugada.
Porém, eu já não dava mais bola para essas coisas, até mesmo que eram apenas barulhos. Em 2016 eu continuava morando dentro da casa da minha falecida avó, junto com a minha mãe e a minha tia. Isso lá no interior de São Paulo, onde o silêncio da noite era interrompido apenas pelo canto dos grilos e o barulho dos galhos das árvores balançando ao vento. Bom, desde o dia em que minha avó faleceu, eu passei a dormir em sua cama, pois havia um cheirinho dela naquele ambiente. Certa vez, eu havia chegado da casa do meu namorado. Isso era por volta de 1 hora da manhã. A minha avó tinha uns 5 meses de falecida. Eu fui na cozinha, tomei um copo d'água, escovei os meus dentes e fui direto para a cama que era da minha avó, que no caso era a minha cama até aquele momento. Eu me lembro que eu peguei num sono muito rápido, porém eu fui acordada no meio da madrugada, pois eu havia sentido como se fosse alguém se levantando da cama no qual eu estava. Eu cheguei a ouvir o barulho da cama se estalando, pois na hora eu não sabia se era coisa da minha cabeça ou não, e naquela altura do campeonato eu já havia até perdido o meu sono. Eu estava virada para o canto da parede quando eu comecei a ouvir o barulho do chinelo que era da minha avó se arrastando pelo chão. Era igualzinho quando ela andava com ele pela casa. Eu tentei ignorar esses sons, mas eles só ficavam cada vez mais intensos. Foi então que eu comecei a acreditar que essas eram as formas da minha avó se comunicar comigo, me mostrando que ela ainda estava presente em minha vida. No dia seguinte, a primeira coisa que eu fiz logo pela manhã foi falar com a minha mãe e a minha tia sobre o ocorrido. E pela primeira vez, elas não riram de mim. A minha mãe até me falou para eu orar pela alma da minha avó. Já a minha tia apenas me observava com um semblante bem sério. Bom, os dias foram se passando e nada mais de sonhos ou situações que me lembravam a minha avó haviam acontecido novamente. Até que em uma certa manhã eu acabei tendo um desentendimento com a minha mãe. Eu passei durante toda a tarde pensando na minha avó, sobre a falta que ela estava me fazendo. Eu me lembro que eu falava baixinho para mim mesmo: "Poxa, avó, que falta você me faz." E quando foi durante a noite do mesmo dia, eu me lembro de ter chegado cedo da casa do Gustavo, que era o meu namorado antes e atualmente é o meu esposo. Eram por volta das 11 horas da noite. Eu fiquei assistindo TV e a minha mãe já estava no quarto dela, e a minha tia não estava em casa naquele momento. Eu me lembro que eu não durei muito assistindo televisão e fui logo para o quarto dormir, pois já era bem tarde. Foi então que eu acordei no meio da madrugada, com um barulho na cama, dando a entender que tinha alguém deitado comigo. Só que dessa vez, para piorar, eu não estava virado para o lado da parede. Eu estava virado para o lado daquela coisa que estava deitada do meu lado. Só que eu estava completamente acordada, porém eu continuava com os meus olhos fechados. E como já não bastasse, o pior aconteceu. Eu comecei a ouvir uma respiração muito ofegante. Parecia uma pessoa muito cansada. Na hora eu me gelei. Eu estava com medo tão forte que quase que eu desmaiei por falta de ar, pois eu estava respirando bem pouco, com medo do que estivesse ali comigo percebesse que eu estava acordado. Eu comecei a orar em pensamento e aquele som de respiração foi diminuindo até que cessasse totalmente. Foi aí que eu tomei coragem e abri os meus olhos e eu vi uma senhora com os cabelos brancos, tão brancos que pareciam uma lã, e por causa da luz do corredor acesa e a porta do meu quarto aberta, então o quarto não ficava totalmente escuro. Dava para ver mais ou menos as coisas, e eu pude ver aquela senhora com seus olhos negros me encarando. Eu estava completamente estarrecido de medo. O quarto estava com um cheiro muito forte de um tipo de perfume que eu não sei distinguir até hoje qual era. Era um cheiro diferente. Na hora, eu fiquei completamente sem reação.
e aquela senhora que estava deitada do meu lado, que não era a minha vozinha, ela simplesmente foi desintegrando na minha frente. Eu pensei até que fosse morrer, pois tamanho era o meu pânico naquele momento. Foi então que eu comecei a gritar pela minha mãe, e em questão de segundos, tanto a minha mãe quanto a minha tia chegaram no meu quarto completamente assustadas com os meus gritos. Eu expliquei a elas o ocorrido. Elas me abraçaram e me levaram para uma irmã da igreja me orar no dia seguinte. Todos lá em casa haviam ficado assustados e as coisas estranhas ficaram se intensificando lá em casa. Agora tanto a minha mãe quanto a minha tia estavam ouvindo sons estranhos dentro de casa também. Procuramos uma religião evangélica e nos batizamos com pouco tempo. Sempre levávamos os membros da igreja na nossa casa para fazer um culto por quase todos os sábados. E foi assim que as coisas estranhas começaram a parar. Hoje em dia eu sou casada, tenho uma menina de 1 aninho e moro próximo à casa da minha avó, cerca de 10 minutos caminhando. Já a minha mãe e a minha tia continuam morando na casa que era da minha avó. E até onde eu sei, coisas estranhas não têm aparecido por lá novamente. Bom, pessoal, este foi o meu relato. Eu desejo a todos do canal uma ótima noite. Boa noite a todos. O meu nome é Bruno, tenho 50 anos de idade. Eu não irei contar o nome da cidade onde eu moro e nem o nome do colégio no qual eu havia estudado. Isso seria mais um meio de não me expor e nem expor o colégio, já que até os dias atuais ele está em funcionamento. O que eu irei contar foi bem real e macabro, e foi a pior época no qual eu já passei em toda a minha vida. Bom, o ano foi em 1986. Eu deveria ter uns 13 para 14 anos de idade. Eu estudava em um colégio de padres, onde aconteciam as coisas mais esquisitas que se possa imaginar. O gabinete do colégio era um deles, onde os livros caíam das estantes sozinhos, sem que alguém os empurrasse. Porém, os padres não gostavam que nós comentássemos sobre as esquisitices que ocorriam no local. Havia também um vestiário, que os chuveiros ligavam sozinhos durante a noite. Nós ouvíamos batidas nos armários de ferro do vestiário, e as batidas vinham de dentro deles. Levávamos grandes sustos quando estávamos lá, pelos corredores mal iluminados e principalmente nos andares superiores, que às vezes nós alunos víamos fantasmas de pessoas vestidas de padres, andando solitariamente pelos corredores. Eu mesmo vi uma dessas cenas e, graças a Deus, foi uma única vez. E foi uma noite de tempestade muito forte, no qual acabou faltando luz no colégio inteiro. Era um colégio título internato. Foi então que eu e um dos nossos amigos de classe pegamos uma vela. Ela estava apoiada em uma espécie de pires e tinha do lado uma caixa de fósforos. Então nós fomos para o alojamento que ficava em um dos andares superiores. Trovejava muito naquele momento, e quando estávamos andando por um dos corredores compridos de lá, do solitário colégio, do nada apareceu um padre, e o mesmo estava vindo em nossa direção. Foi então que o meu amigo perguntou ao padre se ele gostaria que fôssemos pegar uma vela para ele também. Mas quando chegamos perto do padre, o mesmo nos falou que não precisava pegar nada, e em seguida ele soprou a nossa vela, nos deixando assim em uma total escuridão. Ficamos ali atônitos, parados no meio do corredor, e logo em seguida eu peguei a caixa de fósforos e risquei um fósforo, que clareou momentaneamente o corredor sombrio, e nós pudemos ver que não havia ninguém ali perto. Mesmo quem estivesse ali não poderia ter se escondido, pois não tinha lugar nenhum para se esconder.
uma vez que na posição em que nós estávamos no corredor era mais ou menos no meio, só havia uma porta que estava bem no final dele, tanto de um lado do corredor como do outro. Ao vermos aquela situação, foi um Deus nos acuda. Nós dois saímos em disparada pelo corredor e atravessamos a porta no final dele. Foi então que nós nos esbarramos em um outro colega que saía em um dos quartos e fomos os três para o chão. Na escuridão, nós podemos notar que ele também estava assustado, assim como nós, porque o mesmo também corria do quarto. Então ele nos disse que alguma coisa ficou pressionando seu peito, e quando ele conseguiu sair, o mesmo sentiu algo puxando levemente o seu braço, e depois tentou puxar a sua perna, quase conseguindo puxá-lo para trás. Ele estava muito apavorado, e o mesmo ainda estava acabando de nos contar o que havia acontecido com ele, quando de repente ouvimos uma gargalhada no escuro, e outra vez saímos correndo, só que dessa vez éramos três. O nosso desespero foi tão grande que corremos para a copa, pois era o local mais próximo de onde nós estávamos. E chegando lá, encontramos um padre que estava fazendo uma refeição à luz de vela. Então nós explicamos a ele o que havia acontecido. Foi então que o padre nos aconselhou a esquecermos tudo o que nós havíamos visto e pediu para não ficarmos falando essas coisas para as pessoas, pois deveríamos esquecer de tudo. É claro que ao ouvirmos aquilo ficou bem evidente que ele também já havia passado e presenciado algum fato sobrenatural, mas o mesmo não queria dar o braço a torcer. Passou algum tempo e outra vez nós estávamos em um número de 12 alunos e de repente nós ouvimos um barulho como se tivesse alguém ofegante perto da gente, e próximo existia um grande espelho na parede que começou a fazer estalos, e podemos observar que ele começou a trincar lentamente de uma ponta a outra, e tudo ao mesmo tempo. Havia também um barulho de alguém ofegante, e aqueles sons continuavam ali no nosso ambiente. Ficamos todos juntos, éramos 12, e ficamos muito assustados com tudo aquilo, até que depois que nós começamos a orar, aquelas coisas foram parando lentamente. Foi terrível, foi algo inexplicável. Sem contar que nesse colégio também havia nos fundos uma espécie de pátio que acabava num bosque, um pequeno bosque. Nós estávamos no fundo do pátio e era uma noite. Estávamos encostados em uma das janelas dos fundos e de repente podemos avistar de longe no meio da vegetação um vulto que caminhava e trazia consigo algo que brilhava com pouca luz que havia. Na verdade, o colégio era muito mal iluminado, possuía luzes fracas e amareladas, que davam um ar triste a tudo naquele local. Nós podemos ver de longe o que ele trazia em uma de suas mãos era algo brilhoso, algo como se fosse uma lâmina de uma faca. Mas aquele homem ou vulto não chegava a vir em nossa direção. Parecia mais que ele estava nos ameaçando, mas não chegava a vir até onde nós estávamos. Aquilo era realmente apavorante, ver aquele vulto ou homem, sei lá, por entre as árvores e arbustos de um lado para o outro, com aquela lâmina brilhando. Muitas das vezes acordávamos até no meio da noite, como se houvesse um peso em cima da gente, fazendo muitas das vezes com que tivéssemos que nos levantar da cama para melhorar e respirar melhor. Mas isso acontecia somente às vezes e com alguns alunos. Houve também uma vez, pois neste dia eu não estava, porque eu estava passando alguns dias na casa de alguns parentes, e foi dessa vez que um padre foi encontrado morto em uma noite. Ele estava em uma das laterais da escola. Segundo o que contaram, ele estava com os olhos completamente esbugalhados e com uma aparência de pânico, pois os padres do local diziam que foi apenas um mal súbito que acabou o levando à morte. Porém, entre os alunos, a conversa era outra.
pois os alunos acreditavam que o motivo da morte dele ocorreu porque com certeza ele havia se deparado com algo macabro, pois a aparência dele não era uma aparência de uma pessoa que havia morrido naturalmente. A sua aparência trazia pânico, com aquele olhar terrível, uma cara de uma pessoa que havia se assustado. Seja lá o que for, foi bem macabro. Bom, eu estudei naquela escola por 2 longos anos. Vocês podem acreditar, isso aconteceu, e com certeza em outros internatos acontecem a mesma coisa. Acredito que não seja só exclusividade daquele local. Há muitos mistérios pelo mundo, e naquele colégio com certeza tem um mistério dele, que ninguém conseguirá explicar. Morar em uma cidade às margens do Rio Negro, como é o caso da minha Manaus, que é cercada por comunidades ribeirinhas, onde as matas são seus quintais. Isso é conviver com o que os céticos chamam de lendas. Pois bem, o meu nome é Bruna, eu tenho 46 anos de idade, e além de ouvir os idosos da minha região contarem o que viram, eu também vi e ouvi bem de perto algumas dessas chamadas lendas, que de lenda não tem nada. Cobra Grande, Matinta Pereira, Mãe d'Água. Logo contarei mais pavores que vivi em minhas andanças pelos interiores do Amazonas, que são bem bonitos, mas também bem perigosos. No ano de 1990, eu com os meus 14 anos de idade, estava entrando na adolescência e via o mundo como uma caixinha de surpresas. Tudo era empolgante, tudo era festa. O meu tio caçula por parte de pai era casado com uma moça que tinha grande parte de sua família morando nos interiores do Amazonas. Em uma das viagens que os familiares dela daqui de Manaus organizaram para visitar os demais parentes, esse meu tio me convidou para ir junto. Essa foi a primeira de muitas viagens que fiz a passeio. Porém, foi a que me fez pensar 2 vezes antes de ir a uma festa à noite nessas localidades. A viagem era para o município de Manaquiri. As viagens para os interiores aqui em nossa região, em sua grande maioria, são em barcos. Então saímos de Manaus em um pequeno barco, às 5 horas da tarde. Só a nossa família praticamente lotou todo o barco. Éramos 9 adultos e 6 crianças, entre 3 e 9 anos de idade. Quando eu vi a noite caindo, tudo se tornou um breu ao meu redor, e ali bateu medo. Eu perguntei pela primeira vez se ainda demoraríamos a chegar ao local. O meu tio respondeu que chegaríamos por volta das 10 horas da noite e que lá estaria acontecendo uma festa de aniversário de uma das tias. Aí eu me empolguei. Eu fui logo procurar um minúsculo banheiro do barco para assim me trocar e vestir um vestido bem bonito, pois eu queria dançar muito e conhecer os rapazes de lá. Ao me ver toda arrumada e perfumada, a cozinheira do barco me perguntou bem séria: "Ei menina, tá toda arrumada assim por quê?" Bom, então eu falei da festa e que eu queria dançar muito até o dia raiar. Ela então me olhou de cara feia e falou: "Menina, bem se vê que você não é daqui. Você não sabe o que acontece por essas beiras do rio durante a noite. Quando tem festa, ele aparece para fazer maldade com as moças." Eu, curiosa e já meio aborrecida, perguntei: "Ele quem? De quem a senhora está falando? É algum bandido?" Ela então me cortou dizendo: "Fique perto dos seus. Não dance com nenhum homem de chapéu e, principalmente, não saia da festa com ele." Eu, malcriada, retruquei e disse: "Hã? Ele quem, minha senhora? Quem é esse homem?" Ela respondeu: "Homem não, o filho do demo."
O boto, ele vai para as beiradas do rio durante a noite, transformado em homem, aparece nas festas, vira a cabeça das mulheres, leva a vítima para dentro d'água, engravida ou afoga. Pronto, após ouvir aquilo da cozinheira, ali acabou com toda a minha alegria, e o medo me fez querer voltar para casa na mesma hora. Fui pedir para minha tia me levar de volta por causa do boto. Foi então que ela me disse que aquilo ali não era mentira, o que aquela cozinheira havia contado para mim, mas que ela ficaria perto de mim e que não deixaria nenhum homem estranho se aproximar de mim ou das minhas primas. Ela disse que nas festas de família nunca tinha aparecido, mas em outros locais ele tinha feito várias vítimas. Por volta das 10h30 da noite, vimos ao longe as luzes e ouvimos o som da festa, mas eu me tremia toda, olhava ao redor e só via escuridão. Qualquer barulho na água me apavorava. Aportamos no cais da propriedade da família e fomos abraçados por todos. Deixamos as nossas bagagens e fomos para a festa, que era no quintal da casa. Haviam vários casais dançando, alguns idosos, crianças, muita comida. Foi então que vieram me tirar para dançar, mas eu sempre recusava com medo do boto. A festa avançou pela madrugada adentro, e um dos meus primos me chamou para dançar, e com ele eu acabei indo. Eu estava me divertindo, mas de repente eu avistei uma mulher de mais ou menos uns 30 anos de idade, de cabelos longos, pretos e olhos verdes. Ela estava nos olhando com muita raiva. Eu perguntei para o meu primo se por acaso aquela moça era a namorada dele, e ele me disse que nem sabia quem era aquela mulher, mas ela passou a noite toda pedindo para dançar com ele e querendo levá-lo para nadar. Mesmo ele não conhecendo aquela mulher, que era bem mais velha do que ele, que na época ele tinha apenas seus 17 anos de idade, eu cheguei a pensar que deveria ser parente de alguém da localidade vizinha. E após a música parar, aquela mulher veio, puxou meu primo para dançar, e dessa vez ele foi. Eu estava muito cansada da viagem, pois já deveriam ser umas 3 horas da madrugada. Foi então que eu pedi para ir dormir, pois as crianças já tinham ido com outras pessoas. O meu tio foi me acompanhar, pois eu mal consegui dormir. Eu acordei por volta das 5 horas da manhã, com o choro das tias, gritos e falatório. Eu levantei rapidamente e, ao chegar na porta dos fundos da casa, eu vi os homens da família carregando meu primo. Ele estava sangrando pela boca, nariz e ouvidos. Os seus lábios estavam completamente arroxeados, e quando eu vi aquilo, eu comecei a gritar. Tamanho era o meu desespero, pois eu pensei que ele estivesse morto. Mas graças a Deus ele não estava. Embarcaram ele em uma lancha para levá-lo para Manaus, mas ele precisava de um hospital urgente. Quando eles levaram as tias, perguntaram o que tinha acontecido. Eu só ouvi quando um tio respondeu que deram falta do meu primo no fim da festa, pois ele sempre ajudava a guardar as cadeiras e mesas, e naquela noite ninguém sabia o paradeiro dele. Foi então que os meus tios pegaram as lanternas, pois ainda estava muito escuro. Era por volta das 4h45 da manhã, e foram para a beira do rio. Gritavam o nome dele. Outros foram mata dentro, por caminhos que também davam na beirada do rio. Em um desses caminhos, quase chegando na beira do rio, e debaixo de uma árvore imensa, acharam meu primo sangrando, coberto por uma baba viscosa. Um dos meus tios jura que ouviu um barulho por detrás da árvore, e quando focou a lanterna, só o que viu foi a cauda de uma sucuri sumindo no meio do mato. Vendo que o meu primo ainda respirava, o levaram para casa. Eu, que já estava com medo, entrei em pânico. Eu me tremia e chorava pedindo para ir para casa.
Diante de toda aquela situação, fizemos as malas e voltamos para Manaus. Uma semana após a nossa volta, eu fui visitar o meu tio para saber notícias do meu primo. E o que eu ouvi ali me tirou o sono por várias noites. O meu tio me contou que no dia anterior foi visitar o meu primo no hospital, pois ele ainda ficaria alguns dias internado. Ele estava com 3 costelas e um braço quebrado, e segundo o médico, ele estava sofrendo de alucinações, falando de uma suposta mulher que havia virado cobra. O meu tio disse que o meu primo não era louco e que ele acreditava piamente no que o meu primo havia dito, e que nesses dias aparecem de tudo. Ele falou isso calmamente. Eu perguntei se ele estava brincando, e ele me respondeu: eu irei ser bem realista com você. O seu primo só escapou porque ela não teve tempo de quebrar todos os ossos para engoli-lo. Os nossos gritos fizeram com que ela se assustasse e assim deixasse a refeição para trás. A mulher de olhos verdes, que depois do acontecido soubemos que ninguém a conhecia e que nunca haviam visto. Ela era uma predadora muito mais perigosa do que o boto, do qual eu tive tanto medo. E para quem pensa que tudo que os mais velhos contam são histórias e lendas para botar medo nas crianças, eu lhes digo com toda certeza: fiquem atentos, pois eu acredito que há coisas boas e ruins nesse mundo, e que o mal se esconde sob diversas formas, seja em uma mulher bonita, ou em um homem sedutor, ou em uma criança ou idosa. Todo cuidado é pouco. Eu e a minha família até hoje vivemos com certo medo. Eu vivo na cidade de Manaus, mas os meus parentes do lado da minha tia ainda moram no interior do Manaquiri. Eles moram à margens do rio, que são habitações, são casas de madeiras que ficam ao longo da beira do rio, pois são locais bem afastados da cidade. Após o acontecido conforme eu relatei, eu passei vários anos sem visitar as nossas tias, pois eu tinha muito medo de ir para aquela localidade e assim acabar encontrando aquela mulher novamente. Boa noite a todos do canal Terror e Chuva. O meu nome é Bruno e hoje eu irei compartilhar um relato que foi contado pelo meu avô. Bom, segundo ele, há muitos anos atrás, na Paraíba, existiu uma onda de medo entre as pessoas, pois elas acreditavam que um espírito maligno de cangaceiro rondava aquela região, e em todo lugar que aquele espírito passasse, tudo se tornaria improdutivo. Os ranchos secavam, os animais morriam de sede e fome, e aqueles que ousassem a penetrar na caatinga durante a noite, os mesmos acabariam caindo nas garras do maligno, que além de roubar os seus bens, também sequestrava as suas mulheres. E além disso tudo, como se já não bastasse, as pessoas ainda seriam acometidas por uma loucura, ou algo muito mais grave, que seria o risco de perderem a sua própria vida. Muitos acreditavam que aquela história não passava de boato, enquanto outros mais sensatos diziam que aquela região foi realmente castigada e que uma força do mal estava presente naquele lugar e se estendia a toda a caatinga do Nordeste brasileiro, e não somente na região da Paraíba, pois certa vez, no final do dia, um criador de gado saiu à procura de suas criações que haviam fugido do curral, e pensando ele que os animais foram em direção da caatinga, ele preparou um cavalo e partiu em busca dos seus pertences. Aquele homem cavalgou por vários quilômetros em busca do gado fugitivo, e com o passar das horas, a noite chegou na região, enquanto o solitário cavaleiro continuava sua busca com o despontar da lua. O homem não levou o relógio, e por isso ele perdeu a noção de quanto tempo estava vagando por aquela região. O seu cavalo já demonstrava a sensação de cansaço e caminhava com a cabeça baixa, e o homem
também já estava ficando cansado e meio sonolento, quando de repente ele viu um vulto atrás de algumas rochas. Ele pensou que poderia ser um dos seus animais que estava procurando. Ele foi até o local para constatar e, para sua surpresa, ele não encontrou nada atrás daquele rochedo, além de pedras e algumas pequenas árvores quase que secas. O homem deu a volta no local e ficou admirado, pensando o porquê que o animal se afastou rapidamente. Ele parou seu cavalo e, sem sair da sela, o mesmo olhava ao redor em busca de uma outra movimentação que poderia levá-lo até o gado. Aquele lugar estava em completo silêncio, então o homem pensou que o vulto que ele viu poderia ser algo que ele imaginou, pois a luz da lua estava batendo nos galhos das árvores, que continham pouquíssimas folhas e formavam sombras, que através de um olhar cansado poderia se imaginar muitas outras coisas. Então o homem chegou a pensar que o seu gado pudesse ter ido para uma outra direção, ou podia também ter voltado para o seu curral. Durante aquelas horas pensando, assim um cavaleiro decidiu voltar para casa, enquanto seguia bem devagar para não forçar o seu cavalo. O homem ouviu um barulho de galhos sendo quebrados por detrás dele. Então ele parou seu cavalo e olhou, e não viu nenhum animal. Logo depois uma coruja passou voando. Ele chegou a pensar que talvez pudesse ser ela que tivesse quebrado algum galho seco por detrás dele. Pouco mais adiante, outro barulho de galhos sendo quebrados, e chegou novamente aos ouvidos do homem. Só que dessa vez, ele não parou para observar, pois o ruído vinha de um lado da trilha por onde ele estava passando, pois naquele lugar também não havia ninguém. Naquele momento o homem começou a ficar preocupado e pensou se poderia ter sido a coruja mesmo que havia causado aquele barulho. Ele ficou mais apreensivo no momento em que viu seu cavalo cabisbaixo levantar a cabeça e movimentar o pescoço para olhar dos dois lados do caminho. Dizem que os animais conseguem detectar o perigo quando ele está bem próximo, pois o cavalo estava agindo como se alguma coisa estivesse incomodando ele. O vaqueiro então sentiu de imediato, através do comportamento do seu cavalo, que algo o deixou agitado subitamente. O cavalo começou a relinchar, dando coices no ar, deixando a entender que se estivesse querendo se livrar de alguma coisa que agarrou as suas patas. Aquele animal ficou tão inquieto que quase derrubou o homem que o montava. Procurando a se proteger, o vaqueiro segurou firme na rédea com uma das mãos e com a outra agarrou com força na sela, e assim evitaria de levar um tombo. De repente, ele ouviu um barulho de uma pessoa correndo na retaguarda, e aparentemente, a julgar pelo som causado pelos pés da pessoa que ficava cada vez mais forte e que estava vindo naquela mesma direção que ele estava, foi então que ele viu uma pessoa usando chapéu e roupas iguais a de um cangaceiro, que na hora do susto, acidentalmente, as rédeas foram afrouxadas e o cavalo saiu em disparada em meio do nada. Enquanto se afastava, ele viu que aquele vulto assustador corria de forma paralela, e alguns minutos depois, o barulho parou e o cavalo exausto caiu e ficou deitado sem forças para se levantar. Além do cansaço, ele também estava com sede, e o seu dono não pensou duas vezes. Levou seu pouco de água restante em seu frasco, que seria utilizado por ele mesmo, e despejou no seu chapéu, e deu para o cavalo beber. Mas a pequena quantidade de água não foi o suficiente para que o cavalo recobrasse suas forças, e diante daquele incidente, o vaqueiro então decidiu, retirou seu freio e a sela do animal e o deixou deitado ali descansando. Depois o homem saiu correndo e foi seguindo em direção à casa dele. Alcançou algumas cabeças de gado que também voltavam para o rancho. Tentando se camuflar, o homem prosseguiu a caminhada, se escondendo por entre os animais. E no dia seguinte o vaqueiro voltou até o local onde havia deixado seu cavalo.
mas ele não encontrou nenhum animal e nem os acessórios que também foram deixados por ele, pois haviam rastros de cavalo. O vaqueiro pensou em segui-los, mas as marcas se misturavam com as de outros animais que passaram naquele lugar também. O vaqueiro, que estava no interior da caatinga, avistou quando 2 homens montados em cavalos se aproximaram dele e, ao chegarem perto do vaqueiro, os 2 homens o chamaram de João e depois perguntaram o que ele procurava. João então respondeu à pergunta e também ficou sabendo que durante a madrugada passada alguns porcos foram levados por algum ladrão que havia invadido um chiqueiro do rancho vizinho, e as marcas mostravam que ele seguiu na direção da caatinga, pois aqueles 2 homens estavam procurando os porcos que o ladrão havia levado. O João não queria falar sobre o vulto que o perseguiu, mas os homens disseram que, se fosse preciso, voltariam durante a noite para procurar o ladrão de porcos. Foi então que o João decidiu falar sobre a sua experiência desagradável. Os 2 homens também conheciam a história do cangaceiro fantasma e disseram que não acreditavam naquela baboseira e que aquele boato foi inventado por ladrões iguais aos que roubaram os porcos e o cavalo, pois a intenção deles era manter as pessoas afastadas dos esconderijos deles e que provavelmente se encontravam em algum ponto da caatinga. Aqueles 2 homens disseram também que pretendiam voltar à noite para fazer uma averiguação do local, e se eles encontrassem algum suspeito, eles o fariam a confessar o roubo, e se por acaso viesse a se recusar de se confessar, ele logo viraria fantasma também, pois os proprietários dos porcos que foram roubados estavam muito irados com todo o ocorrido, pois no mesmo dia, no início da noite, eles foram até o rancho do João e o chamaram para que fosse junto deles. Horas mais tarde, os 3 já estavam juntos. Eles haviam penetrado alguns quilômetros da caatinga dentro, em busca dos animais e do ladrão que os levou. Foi então que, por volta da meia-noite, eles acabaram vendo um vulto que estava correndo por entre as pequenas árvores espinhosas e pensaram que poderia ser algum gatuno que procuravam. Eles então impulsionaram os seus cavalos e saíram em perseguição ao suposto ladrão, no qual queriam fazer arrepender-se de sua rapinagem. Cegos pelo ódio, aqueles homens não perceberam que estavam sendo levados para uma armadilha, e ao descerem por uma trilha no terreno seco e pedregoso, eles acabaram entrando em uma fenda estreita, onde cabia só um cavalo de cada vez. Naquele momento, os cavalos ficaram impacientes e queriam voltar, mas naquele ponto da trilha não os permitiam fazer isso, por ser muito apertado por entre as 2 paredes rochosas, evitando assim que os cavalos e os seus donos pudessem mudar de direção. Então era preciso ir até o final. O João era o último dos 3 cavaleiros, e foi ele que viu primeiro uma sombra descendo por um dos barrancos. O vulto ficou em pé atrás deles, e naquele instante os cavalos começaram a dar coices tão fortes que arrancavam faíscas das rochas. O João gritou quando viu o vulto do cangaceiro caminhando, e aquele fantasma estava chegando perto dele. Ele gritou dizendo para os 2 homens que estava com ele: "Meu Deus, é o fantasma! O fantasma está aqui! Sai daqui, demônio!" Ao mesmo tempo, aquele ser desconhecido deu um tapa no cavalo do João, e o mesmo correu atropelando os outros à sua frente. Depois de muita gritaria e relincho dos cavalos, eles chegaram em um lugar espaçoso, que era rodeado por um grande círculo de barrancos, e só podiam sair dali se eles voltassem pelo mesmo caminho por onde haviam entrado. Mas o vulto do cangaceiro ficou parado diante da passagem, querendo impedir a fuga daqueles homens. Foi então que um dos homens que estavam com o João, o mesmo se encontrava armado, pois naquele tempo as pessoas tinham permissão para isso. Então ele sacou o revólver e gritou ameaçando o vulto: "Sai da frente, senão eu vou atirar, hein?"
Sai da frente! Aquela sombra do cangaceiro não se mexeu, e o homem atirou por 2 vezes naquele vulto, que continuou imóvel, até que levantou os seus braços e sumiu depois que uma pequena avalanche de pedras fechou a passagem. Os 3 homens foram obrigados a permanecer no local até o amanhecer, e depois viram que aquele buraco provavelmente teria sido usado como esconderijos pelos cangaceiros. Na encosta de um dos barrancos havia uma cova aberta, e dentro dela havia um esqueleto com roupas de um cangaceiro, demonstrando que talvez com a chegada da polícia o grupo fugiu sem tempo de fechar a sepultura. Em poucas horas, o João e os 2 homens conseguiram se libertar da passagem e usaram as pedras para cobrir a cova. Antes de saírem, eles também improvisaram uma cruz de madeira e colocaram sobre a sepultura, e depois foram embora sem olhar para trás.